Se você tem a sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de Salmos, lendo diretamente o capítulo 11, versículo 3. O livro de Salmos, o primeiro salmo na história do mundo que conhecemos. Salmos, mais da metade deles escrito por Davi, o salmista, o cantor de Israel. Davi escreveu essas palavras há 3.000 anos atrás e disse: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vou ler mais uma vez: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E quero usar como tópico nessa noite, tirando das palavras de Davi, se forem destruídos os fundamentos. Naturalmente, no momento que as palavras saíram de seus lábios, escritas pela inspiração do Espírito Santo, têm sido pertinentes, importantes, mas talvez nunca antes como são hoje. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto ministramos nessa noite, eu sinto em meu coração que esta mensagem, a Tua palavra, entregue por esse vaso de barro, que precisa muito da Sua unção. Isso é tremendamente importante, porque é a Sua palavra. E eu oro por aqueles que têm uma grande influência nesse país e no mundo, venham ouvir e sentir o mover do Espírito Santo, que a justiça prevaleça. E Pai Celestial, eu peço tudo no santo nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Se forem destruídos os fundamentos, em 1620, os peregrinos vieram no barco Mayflower, estabelecendo a base de um governo na Nova Inglaterra. Em nome de Deus, amém, foi o que escreveram. E disseram assim: nós que os nomes estão escritos nesse documento, fazemos isso para a glória de Deus e para o avanço da fé cristã. Em 1775, a guerra pela independência começou em Lexington, Massachusetts, e 12 de junho, o Congresso Continental declarou um dia de jejum para todas as colônias. Em 1781, o general Cornwallis se rendeu e a guerra foi vencida. John Quincy Adams disse que a maior glória da Revolução Americana foi que conectou de uma forma única os princípios do governo civil com os princípios do cristianismo. Veja bem, em 1787, a ordenança do Nordeste foi passada pelo Congresso americano com as seguintes palavras: religião, moralidade e conhecimento são essenciais para o bom governo e a felicidade do homem. Em 1797, George Washington, em sua declaração à nação, disse: de todos os hábitos e disposições que dão a prosperidade política, a religião e a moralidade são apoios indispensáveis. Em 1828, Noah Webster publicou seu dicionário americano da língua inglesa, usando a Bíblia para definir palavras. Da educação, Webster escreveu: ao meu ver, a religião cristã é a mais importante e uma das primeiras coisas que todas as crianças num governo livre têm que aprender. Em 1863, Abraham Lincoln deu a sua proclamação
declarando o Dia Nacional do Jejum, quando ele disse: é obrigação de nações, assim como de homens, declarar sua dependência sobre o poder total de Deus. Em 1892, a Suprema Corte Americana conduziu um estudo extensivo na conexão entre o cristianismo e o governo e concluiu essas referências em um volume de uma declaração que não era oficial para que, como povo religioso, essa é uma nação cristã. Mas em 1948, a Corte Suprema considerou inconstitucional o uso de escolas públicas para instrução religiosa de pupilos. A Corte notou pela primeira vez que a primeira emenda exige uma separação total entre a Igreja e o Estado. Em 1962, a Corte Suprema declarou ser inconstitucional uma oração feita pelo grupo de nova-iorquinos, que era repetida voluntariamente por estudantes que iam para escolas públicas naquela época, mais uma vez declarando a separação absoluta da Igreja e do Estado. Em 1978, a União de Liberdades Americanas processou um dos candidatos do estado de Dakota porque cantava músicas natalinas nas escolas públicas. Em 1982, o pastor Everett Sullivan se negou a aceitar o requerimento do estado de Nebraska de certificação para os seus professores. Autoridades determinaram que a escola seria fechada e qualquer igreja associada com eles, fechadas com cadeado, aqui na América. Em 1983, a ACLU de Los Angeles processou o presidente Ronald Reagan por proclamar que 1983 era o ano da Bíblia. A ACLU declara que foi uma violação à parede de separação entre o Estado e a Igreja. Em 1984, eu estive lá, uma emenda permitindo a oração em voz alta nas escolas foi derrotada no Senado dos Estados Unidos. Eu tentei dar a você uma forma de resumo de sobre que essa nação começou e como que depois de 3 décadas começou a entrar em um declínio espiritual, pouco a pouco, até que já não é mais uma separação da Igreja e do Estado, é uma separação de Deus e do Estado. E, senhoras e senhores, estamos assinando nossa morte espiritual. E pelo que está acontecendo desde 1960, temos visto na América 47 milhões de divórcios, 550 mil mortes por pessoas que dirigem bêbadas, 23 milhões de mortes através de drogas ilegais, 18 milhões de bebês assassinados com aborto, 189 milhões de crimes relatados, 366 mil assassinatos, 9 milhões e meio de nascimentos ilegítimos. Existe nessa nação hoje 10 bilhões de dólares todo ano sendo gasto em revistas pornográficas e filmes também. Aproximadamente 65% dos adolescentes têm relações sexuais antes do casamento. Existem quase 20 milhões de alcoólatras ou que têm problema com bebida. O número de tentativas de estupro chega a 80 mil por ano. E parece que é muito óbvio que estamos seguindo o caminho de todas as nações e todos os reinos antes de nós. As fundações dessa nação são construídas sobre os princípios judeu-cristãos. E eu estava orando, pensando sobre isso antes de pregar a mensagem nessa noite. Nós na América não sabemos como apreciar ou entender bem as liberdades que temos.
Um homem que nasce com muito dinheiro não entende o que é a pobreza. Uma pessoa que nasce em meio a uma casa que tem tudo que ele ou ela quer, não entende o que quer dizer viver com falta. Consequentemente, é muito difícil para nós aqui na América ou no Canadá entender falta de liberdade. Nós sempre vimos isso aqui. A maior era de prosperidade e liberdade que qualquer nação na face da terra já conheceu em toda a sua história foi providenciada para nós. Mas nós, na maioria das vezes, não sabemos ou entendemos a razão por quê ou como isso aconteceu. Eu oro para que estejamos começando a aprender. Toda a liberdade que nós temos é baseada no princípio judeu-cristão. E o princípio judeu-cristão é baseado nesse livro chamado de Bíblia. Toda nação que dá a palavra de Deus preeminência aproveita uma prosperidade e uma liberdade. Qualquer nação que dá à Bíblia somente uma aclamação parcial vive uma liberdade parcial. E as nações que não querem esse livro não têm liberdade alguma. As fundações dessa nação estão sendo corroídas, estão sendo enfraquecidas. A não ser que aconteça uma reviravolta, vão ser destruídos, e se eles forem destruídos, tudo que desconsideramos, tudo que nós temos, nossas liberdades como nenhum outro povo já conheceu, nossa prosperidade como nenhum outro povo já conheceu, tudo que temos, que nós consideramos, vai se perder por completo quando menos esperarmos, e vamos experimentar o inferno na terra. Eu quero olhar para essas fundações por alguns momentos. Primeiramente, eu quero olhar para o processo educacional dessa nação. O processo educacional nos Estados Unidos da América está debaixo de um ataque tremendo. Humanismo secular se tornou a nova religião nos Estados Unidos da América. É uma palavra que nós não pensamos muito nela, ou um termo, uma declaração, mas é a declaração mais mortal, terrível, condenável, drástica que pode vir dos lábios de homens que não são salvos. O humanismo secular está se tornando o Deus desse país, está se tornando a religião dessa nação. É o fundamento no qual o ateísmo e a evolução é construído. Muitas vezes já estive diante de câmeras de televisão e eu já dei a explicação do humanismo. Mas por aqueles que não conhecem, vou mencionar outra vez. O que é o humanismo secular exatamente? Primeiramente, a evolução. Essa é a razão pela qual a batalha da era está acontecendo em nossa estrutura educacional hoje, em relação à evolução, entre a evolução e o criacionismo. Porque o humanista secular está construindo toda a sua filosofia baseada na evolução. É a fundação da religião de ateus sem Deus. O humanismo secular ensina evolução, que o homem foi evoluindo por chance de uma forma mais baixa de vida, em um período de vários anos. Independente do fato que cientistas de hoje em dia nos dizem que não existe essa conversa de elo perdido na evolução. Não existe. Esse tal elo perdido da evolução, está faltando é a corrente toda. Mas estão lutando para manter isso em nossas escolas. Escute aqui,
Estão colocando o ensino da evolução em tudo que é forma de educação elementar e educação secundária. Nas classes de leitura das crianças, estão envolvendo preceitos evolucionistas naquilo. Em tudo que é faceta da história, em tudo que é faceta de aprendizado, de ensinar. Olha, estão ensinando às crianças evolução, que o homem veio de uma forma mais baixa de vida, que vem dos ateus e é totalmente antibíblico. As fundações estão sendo destruídas. O humanismo secular não é só evolução, é autoridade de si mesmo. Quer dizer que o homem é sua própria autoridade e não presta conta para nenhum poder supremo. E essa autossuficiência gera um interesse em si mesmo, grandificação de si mesmo e adoração de si mesmo e justiça de si mesmo. É por isso que essa nação, parte dela, despreza mais o Jimmy Swaggart até do que desprezam qualquer um outro. E é porque eu falo para eles, sabendo de algumas coisas, que a justiça que eles têm é como pano de trapo nos olhos do Todo-Poderoso Deus. Você é um pecador sofrido que não pode se salvar, suas boas obras nunca vão poder te salvar, e a única forma de ser salvo é se ajoelhar aos pés da cruz e se ajoelhar diante do Redentor do mundo, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você não fizer isso, vai morrer e ir para o inferno. O humanismo secular é ética situacional. Quer dizer que não existem regras absolutas para se viver sobre elas. Então o homem é a autoridade final por suas ações, baseando-se nas circunstâncias, e é por isso que temos o aborto hoje. Eles dizem, bem, a população está grande demais, então nós vamos resolver o problema da população matando bebês. Porque a situação existe isso, ética situacional, nova moralidade. Depois, o humanismo secular é o realismo distorcido. Eles dizem que todos devem ser expostos à diversidade, pontos de vista diferentes, inclusive ênfase na profanidade. Outro dia um professor disse que nossos meninos na escola elementar, aqui da primeira à quarta série, tem que aprender a xingar palavrão. Aprender a usar vulgaridade, profanidade, aprendendo a xingar com os professores. Rapaz, se por um acaso você está assistindo esse canal e você está me ouvindo, você tem que ser o ser humano mais burro que já respirou o ar que Deus deu. Nada é mais estúpido do que uma declaração dessa. E dizem que a criança tem que ser exposta para profanidade, imoralidade, perversão, como formas aceptivas de expressão. E eles dizem que isso inclui crianças de todas as idades. O humanismo secular acredita em permissividade sexual. Todas as formas de expressão sexual são aceitáveis. Educação sexual pública é considerada algo necessário, contanto que seja ensinado sem a moral judeu-cristã. O humanismo secular tem uma viés antibíblica. Ao invés de Deus criar o homem criou Deus. O humanismo secular é totalmente contra o empreendedorismo. Eles são a favor do governo controlar a economia e dominando todas as coisas, então são contra a propriedade privada e o empreendimento. E esse coletivismo econômico é conhecido como governo do irmão mais velho, pessoas que dependem do governo, ou então socialismo. O humanismo secular ensina um governo mundial, uma cidadania global iria tomar o lugar de determinação de um país. Em outras nações, patriotismo não vai mais existir. O humanismo secular prega educação de morte. Eles nos dizem que não há esperança de viver além da cova, sem inferno ou céu. Então a eutanásia e o suicídio são apoiados. Isso é o que está acontecendo aqui. Existem várias teorias e pensamentos em relação ao homem, sua existência, sua criação, sua consequência eterna, vindo do confucionismo, budismo, hinduísmo.
e nos contam todas as formas de religião são construídas em cima do hinduísmo. Nessa noite vamos usar a lei da dedução, subtração, para eliminar a maioria dessas hipóteses, a maioria desses ismos, porque são apenas pensamentos de mentes malucas, independente de quão brilhantes eles eram, como Confúcio ou qualquer um outro. Vamos deixar isso de lado e olhar para aquilo que diz ser uma revelação de Deus. Só existem 3 no mundo hoje que dizem ter o começo de Deus: o Alcorão, que é a Bíblia do Islã, dos muçulmanos; o livro de Mórmon, que diz que teve sua inspiração vindo de Deus; e a Bíblia. Você pode desconsiderar o Alcorão e o livro dos Mórmons por causa das contradições, os absurdos e a tolice total escrita nesses 2 livros que consideram ser revelações de Deus. Não são revelações de Deus, são ideias malucas de homens frágeis. E a única coisa que nos sobra é a palavra de Deus, a Bíblia, como a revelação de Deus para o homem. Agora, é impossível que o homem chegue a Deus por si só. Eu quero deixar isso claro e quero repetir: é impossível através de boas obras, de talento, de educação, de habilidade, que o homem chegue a Deus. O homem não pode chegar a Deus a não ser que Deus se revele ao homem. Eu quero que você entenda isso. Deus precisa se revelar para o homem, para que o homem conheça Deus, alcance Deus, entenda Deus e aceite a Deus. É um ato voluntário, um ato de amor da parte de Deus, que Ele se revelou para nós através da sua palavra e através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero repetir: Deus se revelou para nós não através de Harvard, não através de Yale, não através de Princeton, não através dos intelectuais, não através daqueles que pensam saber mais do que Deus sabe, mas através de sua palavra e de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a Bíblia é totalmente verdadeira ou não é verdadeira? Quero deixar essa declaração: toda a palavra desse livro de Gênesis a Apocalipse é verdade. Aconteceu exatamente como diz que aconteceu, ou nada disso é verdade. Os homens são mentirosos, que dizem que a Bíblia tem parte da palavra de Deus e outra parte é lenda. Isso é mentira. Essa é a palavra do Todo-Poderoso Deus, e não há palavra de Deus senão essa palavra de Deus que tenho em minha mão agora. No princípio era Deus. Toda revelação de Deus é verdadeira ou nenhuma revelação é verdadeira. Jovens que estão me ouvindo, um dia quando você estiver escutando professores na faculdade que são ateus, nessas universidades, e tentarem falar mal da sua fé, primeiramente você nem tinha que estar ali, mas se você se encontrar lá, esteja ancorado nesse livro, continue lendo o livro, continue ancorado na palavra de Deus, na Bíblia, porque esses argumentos patéticos da humanidade vão passar, e esse martelo que vem sobre a rocha vai se quebrar, mas essa rocha vai permanecer para todos sempre, a palavra de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia é perfeita historicamente. Alguns nos dizem que os milagres de Jesus não são verdadeiros, que é apenas uma história criada para alguém para explicar uma doutrina ou um ensino. Isso é mentira. Alguns nos dizem que a criação que vemos em Gênesis não é verdadeira. Isso é outra mentira. Toda declaração de história desse livro é verdadeira. Quando diz que Deus chamou Abraão, Deus chamou Abraão. Quando diz que Deus chamou a Moisés, Deus chamou a Moisés.
Quando diz que Deus marchou em volta dos muros de Jericó com Josué, Ele marchou em volta dos muros de Jericó com Josué. Quando diz que Deus abriu o mar vermelho, pode botar todas as suas fichas nisso, Senhor. O mar vermelho se abriu há mais de 1000 anos atrás e os filhos de Israel andaram em terra seca e chegaram ao outro lado e tiveram um culto do outro lado do mar vermelho. Pode apostar nisso, porque aconteceu. Glória a Deus. Hoje em dia, quem duvida da Bíblia é super intelectual. Deixa eu te falar que é super estúpido intelectualmente duvidar da Bíblia. Aleluia, glória, essa é minha vida, esse é o meu coração, essa é minha esperança, pois é a declaração de Deus para o homem. Você pode dizer, não sei, o que você vai usar para substituir isso aqui? Você vai usar o Descapital, Mein Kampf, o Karl Marx, essa bobeirada? O que você vai usar? Você vai usar a teoria pobre do Darwin, da evolução do homem? Quando ele mesmo, pronto para morrer, disse: eu quero ler o livro de Hebreus, quero aprender sobre Jesus antes de morrer. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode se assentar aí em seu casão em Nova York e pensa que somos burros porque levantamos nossas mãos e louvamos o nome de Jesus. Não, meu amigo, nós não somos burros, nós não caímos de cabeça no chão, mas nós vimos um pouco do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores e do mais belo entre os milhares, e a salvação dele penetrou nossa alma, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, está em nosso coração, e nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e nos alegremos porque estamos salvos, não por coisas corruptíveis como ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí, irmã, eu te entendo, pode louvar. Quando você substitui o que eu estou te dizendo agora com ideias estúpidas e tolas que vêm de uma mente demente e tenebrosa, você traz escravidão para essa nação. Nossas escolas nesse país, nossas escolas elementares, aonde Joãozinho aprende a ler, não aprende mais. Aonde aprendi a soletrar, não aprende mais. 250 anos atrás, as escolas não eram começadas pelo Departamento de Educação ou através da Associação de Educação Nacional, mas por pregadores do Evangelho, usando a versão King James da Bíblia como livro para ensinar o Joãozinho e a Mariazinha e a Suzaninha a palavra do Todo-Poderoso Deus, e tinham a melhor educação que o mundo já viu. E escuta aqui, estamos fazendo o liberal tremer de medo. Glória a Deus. O diabo está tentando destruir as fundações, mas com a ajuda e a graça do Todo-Poderoso Deus, com a ajuda de Deus vamos mudar essa situação. Com a ajuda de Deus vamos mudar essa situação. Eu quero declarar para você, nós cristãos, nascidos de novo, estamos declarando guerra. Estamos declarando guerra sobre aqueles que estão em nossas salas de aula, aqueles que estão levando o humanismo para a sala de aula. Declaramos guerra sobre o humanista e o evolucionista. Declaramos guerra sobre quem é a favor de aborto. Estamos trazendo a Bíblia de volta para os Estados Unidos da América, trazendo a Bíblia de volta para a sala de aula para a nossa nação, trazendo a Bíblia de volta para os púlpitos da nossa nação. Uma nação sob Deus, com justiça e liberdade para todos. América, a casa do valente, a casa do livre. Aleluia. Praise God.
Quando começamos com o nosso programa diário, Estudo na Palavra, quando você ver essa programação já vai ter acontecido e passado no ar. Enquanto prego, ainda vai passar na sua TV. Samuel Blumenfeld, um judeu que se converteu, isso é bom, não é? E fazendo sua pesquisa para o livro que ele escreveu, ANE, Associação Nacional de Educação, expondo esse povo que está tentando dominar o sistema escolar americano, ele aceitou Jesus estudando sozinho. O ANE, que ele diz que é um povo, um grupo poderoso que está nessa nação, formado para dominar o sistema escolar, e quase conseguiram. Em muitos seus programas eles têm. Um estudo deles mostra que não estão interessados na educação e não estão interessados em professores. Se puder moldar a mente das crianças, então pode trazer um monopólio no futuro. Olha o que o professor Chester E. Fenn Jr., da Vanderbilt, uma universidade, tem a dizer da ANE, Associação Nacional de Educação, e sua estratégia básica. Ele falou: inclui colocar na cabeça das crianças que toda autoridade não é legítima, senão aquela do Estado. Degradar a moralidade tradicional e encorajar cidadãos em geral, especialmente as crianças, a desprezar as regras e costumes que fazem da sociedade uma democracia que funciona. Em outras palavras, o que eles querem é formar uma nação socialista nesse país. Escuta aqui, o que eles fizeram na América é o seguinte: a nova estrutura educacional em nossa nação é ensinada em nossa escola elementar e secundária, sistema público. E essa é a razão pela qual escolas cristãs estão se tornando muito importantes e podem até ser a única salvação para essa geração. Esse sistema, no começo de 1920, 1930, não foi começado por educadores. Foi começado pelos cientistas de comportamento, os psicólogos. Começaram isso, e você se pergunta por que seu filho não consegue ler, ou porque em 1900 somente 2% das pessoas em Boston não conseguiam ler. Em 1983 fizeram uma outra pesquisa e 40% dos cidadãos em Boston não conseguem ler nada. As crianças saem da escola, estão iletrados, não conseguem soletrar, não conseguem pensar. Isso vai te chocar. Samuel Blumenfeld expôs e tem provas, eu sei, eu li, que esses homens baseiam o sistema educacional da América no sistema alemão, que não reconhece a Deus. E então, quando o socialismo começou a entrar escondidamente no pensamento político, fizeram de tudo para virar para a forma socialista, para fazer uma América socialista, e esse é o plano deles. Um plano muito bem planejado de fazer um sistema educacional que de propósito vai transformar as pessoas em pessoas que não podem mais ler a Bíblia ou nenhuma outra coisa e não podem pensar por si mesmo, e então vai ser fácil de incluí-los em um tipo de governo socialista. Pense no que eu estou te dizendo. Escute aqui. Um curso que foi introduzido em nossa escola elementar e secundária, especialmente o sistema elementar. É um curso chamado Esclarecimento de Valores. O estudante é forçado a fazer seus próprios valores antes mesmo de poder julgar as coisas.
Professores aprendem a convencer os jovens a rejeitarem valores que vêm de seus pais ou sua igreja, então construindo uma barreira entre o filho e seus pais. Para entender o esclarecimento de valores, soa muito bem esse termo esclarecimento de valores, mas é mortal. Vamos olhar para o processo que o estudante aprende a seguir. Em primeiro lugar, o estudante precisa fazer sua escolha livremente, sem considerar o ensino que vem da igreja ou do lar. O garotinho, a garotinha, 6, 7, 8, 9 anos de idade, aprendem a fazer sua própria escolha sobre adultério, sobre fornicação, sobre homossexualismo, sobre lesbianismo. Tudo isso sem a opinião que venha da igreja ou do lar influenciando sua vida. Em segundo lugar, o estudante deve investigar todas as alternativas. Em terceiro lugar, o estudante deve considerar as consequências de cada alternativa. Não importa que o estudante só tem 6, 7, 8 anos de idade e não tem conhecimento das consequências. O que é que uma criança sabe sobre os resultados da fornicação, do adultério, da perversão, do alcoolismo, do incesto? Quarto lugar, o estudante escolhe o que ele considera mais valioso, independente de ser uma criança sem conhecimento do que está fazendo. Em quinto lugar, o estudante faz uma afirmação pública de sua escolha. Em sexto lugar, ele toma atitudes baseadas em sua escolha. Em sétimo, ele aprende a fazer essa escolha e isso se torna um hábito ou parte da sua vida. Em um artigo chamado Esclarecimento de Valores, se explica assim: você pode mentir, você pode roubar, você pode fazer sexo antes do casamento, você pode trapacear e matar. É o que ensinam nossos filhos. Se essas coisas são parte do seu próprio sistema de valores e você esclarece esses valores por si mesmo. É disso que estamos falando aqui hoje. Os resultados são para socializar os Estados Unidos da América e fazer isso, transformar essa nação em um país comunista. E para isso acontecer, temos que destruir isso aqui, ó. A Bíblia. Em segundo lugar, a destruição da família. Essa é a próxima fundação que Satanás está tentando destruir. A família. A família é a força dessa nação. A família é a primeira instituição divina que Deus estabeleceu no jardim do Éden, Adão e Eva. Vem antes do Estado e vem antes da igreja. A família é sagrada. Mas hoje o divórcio fácil, o movimento feminista, um estilo de vida alternativo, vem bombardeando a família. Hoje em dia encorajam na televisão, pelos filmes, pela mídia, de tudo que é jeito, para jovens viverem juntos, para homens e mulheres viverem juntos sem se casar. E o que é um casamento? Eles dizem que é só um pedaço de papel. Eu quero lembrar a vocês que são tão inteligentes que talvez você não pensa nisso, que uma nota de $100 é um pedaço de papel, a Constituição dos Estados Unidos é um pedaço de papel, a Declaração de Independência é um pedaço de papel, se você tem a escritura da sua casa é um pedaço de papel, sua certidão de nascimento é um pedaço de papel, essa Bíblia aqui é um pedaço de papel. Tudo que você considera valioso, seu valor é garantido por um pedaço de papel. O lar está sofrendo um ataque, como nunca antes. Está sofrendo um ataque da pornografia também. Você não sabe, mas parte do seu imposto vai para subsidiar o envio das coisas mais sujas, a pornografia, através dos correios americanos. É um ataque sobre as crianças e sobre os lares também. Porque quando você ataca a criança, você ataca o lar. A doutora Elizabeth Holland, uma pediatra famosa de Memphis,
tem tratado vítimas da pornografia nos últimos 10 anos e ela conhece os danos físicos e emocionais que vêm sobre a pessoa. Já ouvi ela falar e eu sei. A doutora diz que existem homens e mulheres em nossa sociedade que têm uma doença que se alimenta de figuras pornográficas. E quando olhar para figuras pornográficas e fantasiar já não satisfaz mais essas pessoas e o seu apetite insaciável, segundo a doutora, eles começam a abusar de crianças. E ela disse: eu sei porque eu trato das crianças. A doutora Holland falou da história de uma mãe com 3 filhos, o mais velho de 14 anos, e eles compram revistas pornográficas e ele fica lendo no seu quarto. Depois de olhar para essa revista e ficar excitado sexualmente, ao ponto que ele não conseguia mais se segurar, ele entrava no quarto da sua irmãzinha de 12 anos e seu irmãozinho de 8 anos de idade e o estuprava várias vezes por semana. Segundo a doutora, isso aconteceu por 5 anos e o irmãozinho de 8 anos tinha 3 anos quando foi estuprado pela primeira vez por seu irmão de 9 anos, que o apetite pela pornografia se transformou em pedofilia. E lembre-se daqui, 75% de toda a pornografia imprimida nessa nação acaba nas mãos de crianças. E a nossa poderosa Suprema Corte não pode nem definir o que é pornografia. Deus nos ajude. Eles vão ter que responder a Deus pela destruição de milhões de criancinhas e seus coraçãozinhos. A doutora Holland também falou de outro incidente de um garoto de 4 anos que foi repetidamente abusado pelo seu pai por 2 anos, e o pai trazia revistas pornográficas e mostrava para o seu filho de 2 anos e depois forçava a criança a fazer sexo anal com ele. Eu nem posso dizer o que acontece depois, pois é muito ruim. Ela disse: você sabe, quando eu falo contra a pornografia, dizem para ela que eu não tenho o direito de falar o que alguém assiste ou não assiste na sua sala. Eu não assistiria ao carnal Playboy, mas que direito eu tenho de dizer que alguém que está disposto a pagar o dinheiro não pode fazer essa assinatura? É o que eles nos dizem na América. E ela disse: eles me dizem que eu não tenho direito de prevenir que isso seja oferecido, pois isso passaria a ser censura. E ela disse: eu olho para as crianças que foram abusadas, que apanharam por esse tipo de gente que se alimenta dessa sujeira. E ela disse: eu não acho que eu só tenho o direito de prevenir essa pornografia, de se espalhar, eu tenho uma obrigação moral. O próximo ataque ao lar vem através do aborto. Há pouco tempo atrás encontraram uma águia americana ferida em Maryland e levaram ela para uma clínica de emergência. Infelizmente aquela águia morreu. Estavam oferecendo $5.000 como recompensa para quem prendesse quem matou essa águia americana. Nos Estados Unidos é ilegal transportar lagostas prenhas independente do trimestre em comércio. Há uma pena de $1.000 e pode passar até 1 ano na cadeia se você transportar uma lagosta prenha na América. A Corte Suprema de Massachusetts determinou que o peixe dourado não pode ser mais dado como prêmio em algum jogo, pois isso viola a lei de anticrueldade do estado, que protege todos os animais, e corromper a moral daqueles que zelam por elas, enquanto a mesma corte liberou o dinheiro de imposto para abortos. Se o feto humano fosse um animal, talvez o Departamento do Bem-Estar, ou o Departamento da Agricultura, ou o Departamento da Vida Selvagem o protegesse. O aborto. Quero fazer uma declaração aqui. 18 milhões de bebês foram assassinados no ventre da mãe deles, desde que a nossa grande Suprema Corte legalizou o assassinato nos Estados Unidos da América.
Eu quero dizer o seguinte: com a ajuda e com a graça do Todo-Poderoso Deus, o choro desses bebês chegam diante de Deus. E com a ajuda de Deus, nós vamos transformar essa lei antibíblica e tirar dessa nação, protegendo o direito daqueles que nem nasceram ainda nos Estados Unidos da América. E por último, os fundamentos estão sendo destruídos. Nós não só temos o humanismo secular, mas temos também o humanismo cristão. E o que é isso? É o pregador que sobe a um púlpito e diz para você que não acredita em todo esse livro. Os dias dos milagres acabaram. Ele tenta misturar evolução e criacionismo. Talvez Deus tenha usado algum tipo de ameba há 3 milhões de anos atrás e acabou evoluindo em um macaco ou outra coisa. É o que o pregador humanista cristão diz. Em segundo lugar, agora está mais perto de nós. Satanás é traiçoeiro. Estou andando rápido. Só posso te passar um pouco de informação agora. Até mesmo em nossas igrejas pentecostais, estamos deixando de lado o altar, o poder de Deus e a liderança do Espírito Santo e direcionando o nosso povo que tem dificuldade para os psicólogos. Nossos pregadores vão para a universidade e o primeiro assunto que eles estudam é psicologia. Escuta aqui. O único verdadeiro livro de psicologia nesse mundo é a Bíblia que eu tenho em minha mão. Esse é o único livro verdadeiro de psicologia. Quando uma pessoa vem diante dos pés da cruz e deixa o Espírito Santo tratar o coração dele, até que ele comece a chorar, e então ele é lavado por dentro pelo poder do Espírito, sendo no chão, do lado da sua cama, no seu próprio quarto, mãe ou pai, ou se é no altar de uma igreja ou no seu carro, não importa onde é. Essa é a maior e única psicologia que o homem conhece e pode libertar o cativo, e temos que voltar para isso hoje. O resto é o humanismo cristão. Meu Deus, eu ainda não cheguei nem na metade. Os fundamentos, será que serão destruídas? E eu vou dizer isso aqui para acabar. Em uma pequena igreja do interior, onde meus pais foram salvos em 1940, mudou nosso coração, nossas esperanças, nossa casa e nossa vida. Na noite que meu pai aceitou Jesus, um outro homem também sentiu o toque de Deus e não queria aceitar. Ele não queria dizer sim ao Senhor. Aquele homem não queria vir, se rebelou. Foi o primeiro homem que encontrou meu pai. O primeiro. Abraçou meu pai, chorou e disse: que bom que você aceitou. Aceitou o Senhor nessa noite, mas ele não queria vir. Era um homem de negócios, um homem de muito sucesso. Uma grande convicção do Espírito Santo tocou sua alma. Ele lutou com aquilo, começou a beber muito, muito mesmo. E ele bebia até chegar ao ponto de ficar inconsciente. E eu sempre via ele quando menino. Ele cambaleava na rua, na frente da minha casa, porque ia perdendo negócio, atrás de negócio, atrás de negócio, atrás de negócio. Até que não tinha sobrado nada. Ele saiu de uma casa boa para um barraco. A família dele estava despedaçada. Ele vivia inconsciente, você via ele sempre cambaleando, xingando palavrão e xingando tudo que é coisa, enquanto a mente dele era afetada, enquanto ele corria de Deus.
Eu estava lá naquele dia quando seu filhinho morreu, com o cabelo caracolado e negro. Eu estive dentro daquela casinha de 3 cômodos, um atrás do outro, vendo aquele caixãozinho. Eu acho que tinha 7 anos de idade, 8. Olhei para ele olhando para aquele caixão, meu pai ao meu lado, pois eles eram amigos. E eu vi aquele homem olhar para o céu e amaldiçoar a Deus. Eu fiquei com muito medo. Eu era só uma criança. Ele chorou, soluçou e naquele raciocínio demente olhou para o céu e disse: tudo que eu amei estava nesse caixão. Eu amava ele mais que a vida e você tomou ele de mim. Eu te odeio. Quando ele estava morrendo, como alguém assim pode se salvar? Como alguém assim pode ser salvo? Mas o povo que trouxe o evangelho ao nosso lar, à nossa vida, na nossa cidadezinha, a mãe do doutor Lester Summerall com a sua irmã, estavam voltando para a cidade em 1944 e viram na esquina ali, naquela cidadezinha, o meu tio, que era um multimilionário. Nasci na casa dele em 1935, dia 15 de março. Elas pararam, porque foi ele que tinha dado dinheiro para construir a igrejinha na qual fomos salvos. Estavam contentes em vê-lo, estavam só passando pela cidade. E perguntaram a respeito desse homem. Perguntaram do meu pai, da minha mãe, da minha avó, sobre meu tio Harvey, sobre o meu tio Elmo, pai do Jerry Lee, sobre minha tia Irene, a mãe do Mick Gillis. E perguntaram sobre ele. O meu tio virou para eles e disse: ele está morrendo agora. E correram para onde ele estava. E a irmã Summerall, agora a irmã Leona Murphy, entrou naquele quarto e se ajoelhou ao lado da cama e disse: Jorge, você pode me ouvir? E ele balançou. E ela falou: Jorge, preguei a primeira mensagem que você ouviu. E Deus falou ao seu coração há tanto tempo. E você só tem mais alguns minutos. Você se rebelou e se rebelou e se rebelou. Você quer dizer sim agora? Ele segurou as mãos dela e as lágrimas rolavam no seu rosto. E no último instante, pronto para ir para o inferno, os demônios já estavam segurando ele. Deus, o Espírito Santo, o alcançou e o levantou e o salvou. Esse país americano está no mesmo estado. Temos vagado perdidos e nós nos desviamos, e a nação está morrendo com a podridão do pecado. Mas acredito que Deus, o Espírito Santo, vai nos levantar e vai nos salvar. Abaixe sua cabeça, por favor. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto ministrei essas palavras nessa noite, eu peço que uma convicção poderosa do Espírito Santo venha sobre esse lugar.
Estou pedindo que todo homem, toda mulher, todo adolescente que está aqui venha entender que Deus é a única esperança para eles, não há outro caminho. Estou pedindo a Jesus querido que essa palavra toque o coração de milhões de pessoas e os fundamentos não sejam destruídos. Você está com a cabeça baixa e os olhos fechados. Nessa noite estou pedindo ajuda. Estou pedindo para que toda pessoa aqui venha orar. Estou falando de vocês que sabem como falar com Deus. E existem alguns de vocês aqui. Estou pedindo que você acredite comigo. Estou pedindo que você se segure ao altar agora. Pela América, por nossa nação. Estou pedindo que você ore por toda a alma que está nesse lugar e os milhões que nos assistem pela TV. Que uma convicção poderosa do Espírito Santo venha alcançar o coração deles para trazê-los de volta para Jesus. Você está com a cabeça baixa e os olhos fechados. O seu Criador está olhando para você nessa noite. Me escute, América, me escute, Orlando, na Flórida. O seu Criador está olhando para você nessa noite. Seu Criador está chamando você para prestar contas. E eu quero te perguntar, você está preparado para encontrar o seu Deus? Escute essa palavra, você está preparado para encontrar seu Deus? Agora, se Ele te chamar. Quantos nessa grande assembleia que está lotada na sua capacidade total, e quantos pelos milhões que assistem na TV, podem dizer: Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem, eu admito e sou sincero nisso. Algo está falando ao meu coração, algo está se movendo na minha alma. Você pode orar por mim. Eu preciso encontrar o caminho de casa. Eu preciso encontrar o caminho de casa. Quantos aqui em cima podem levantar a mão? Rapidamente, ore por mim. Eu preciso de Deus, não estou vivendo bem. Estou vendo sua mão lá em cima. Continue levantando. Obrigado. Quantos aqui na esquerda, na arquibancada, no meu lado esquerdo, podem levantar a mão? Estou vendo, obrigado. Continue levantando a mão até a parte de trás. Até lá atrás, na área principal, lá atrás. Quantos podem levantar a mão? Levante a mão, obrigado, eu estou vendo alguém de pé lá perto da parede. E outros, quanto aqui do lado direito nas arquibancadas, obrigado. Ore por mim, estou vendo suas mãos. Escute aqui, meu irmão, Deus é sua única esperança. O tempo está acabando, o sol está se pondo. Estamos ouvindo o barulho do Armagedon no horizonte. Jesus está para voltar. Conserte sua situação com Deus. Eu quero que todos se levantem, por favor. Todos aqui nesse ginásio, se levante. Cristãos, estou chamando você, intercessor, guerreiro de oração. Estou dependendo de você nessa noite. Estou dependendo de você para quebrar as correntes que Satanás usa para atrapalhar esse culto. Eu quero lançar a rede agora. Eu quero abrir a porta nessa noite para quem quiser que venha beber da água da vida gratuitamente. Eu quero abrir a porta para que o alcoólatra venha, para que o viciado em droga venha, para que o lar quebrado venha, para que o lar distorcido venha. Independente de quem você seja, pode vir. E eu quero que você creia em Deus comigo. Eu quero que você ore comigo. Eu quero todos vocês aqui que levantaram as mãos, eu quero que você venha. Eu quero que cristãos olhem ao seu lado, olhem atrás de você e pergunte a essa pessoa se ela é cristã. Se ela é, glória a Deus. Se não é, diga a eles que você vai descer aqui com eles, trazendo eles para Jesus. Trazendo eles para Jesus. Venha de onde for, lá de trás, aqui dos lados, da frente. Venha nessa noite. Enquanto Deus se move e eles cantam, estou voltando para casa. Vem agora.
Eu quero que você olhe para o irmão Swagger rapidamente. Por favor, vocês pela televisão, olhem para mim por um instante. Quero que vocês me escutem, por favor. Se você está orando, eu quero que você ore baixinho, por favor, para as pessoas ouvirem o que eu tenho para dizer. Você nessa noite não está aqui por coincidência. Você está aqui porque Deus quis. Deus planejou e quis dar a você uma oportunidade incomparável. Talvez você nunca tenha outra como essa. Talvez você não teve uma como essa até hoje. Ele quer que você saiba que Ele te ama. Ele quer que você saiba que você é especial. E eu quero repetir isso, você é especial. Satanás, para todos aqui hoje, ele quer matar, roubar e destruir você. Ele planejou que muitos de vocês bebessem até morrer. Que morresse como drogado. Deus nos ajude, Deus nos ajude. Que se suicidasse. Que sua vida fosse um desperdício, matando, roubando e destruindo. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham essa vida em abundância. O que você tem que fazer para receber essa vida? Vir para a minha igreja? Não, 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 não. A igreja católica, protestante? Não, não. A sinagoga judaica? Não, não. Você tem que dar não sei quanto dinheiro. Ele disse: sem dinheiro, sem preço, sem valor, sem preço. Quem quiser pode vir e beber dessa água da vida gratuitamente. Você não pode ver nessa noite, mas se os seus olhos pudessem ser abertos para ver o céu, você veria milhões de anjos olhando para você com expectativa. Se você pudesse ver, você veria esse prédio cheio de anjos nessa noite, torcendo por você. Se você pudesse ver, se você pudesse ver e ouvir daqui a alguns instantes, Jesus viraria para Deus o Pai e todos os anjos para dizer, falaria o seu nome, acabaram de ser salvos. E ia haver festa no céu agora. Nashville diz que você nasce para perder. Jesus Cristo diz que eu vim para que você vencesse. Aleluia. Como eu recebo? Aceitando uma pessoa. Não uma religião, não um código, não uma teoria, não uma doutrina, não um dogma, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, eu sinto isso e creio que você sentiu também. Creio que você sentiu, pela televisão você também sentiu. Eu vou fazer a oração do arrependimento agora. E sabe, pessoas me escrevem e dizem, me manda uma cópia dessa oração. Não faz diferença para você se eu mandar. Fazer uma oração não salva ninguém. Eu faço isso porque eu não quero deixar as pessoas irem embora sem ter certeza que alcançaram a Deus da melhor forma que eu entendo. Mas não é uma oração que você faz, ou uma vela que você acende, ou um texto que você reza, ou um pregador que você assiste. Mas é o seu coração. O seu coração. Aleluia. É o seu coração, você entende? É o seu coração que alcança o pobre que está para morrer na cama de hospital, paralisado sem dizer uma palavra, apertou a mão dela. Deus olhou para o coração dele, o salvou, limpou e acredito que vou vê-lo na glória. Aleluia. Abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Você vai receber uma nova vida, um novo lar, um novo coração, uma nova mãe, um novo pai, um novo marido, uma nova esposa, um novo filho e uma nova filha. Então vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados, como tenho vivido e pelas coisas que fiz. Eu peço que o Senhor me perdoe e me limpe com Teu precioso sangue de toda injustiça e de acordo com Tua santa palavra. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca
Eu confesso a Jesus Cristo. E em meu coração, agora, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E Ele vive. E porque Ele vive, eu também viverei. Pela sua graça e o preço que Ele pagou no Calvário, o céu agora é o meu lar. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador para sempre e vou segui-lo. E de acordo com sua palavra, eu creio que eu estou salvo. Oh, glória! Aleluia!